Eu quero que você abra comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso número 31. Uma palavra que talvez você já ouviu algumas vezes, mas uma palavra que tem uma profundidade muito grande ao nosso coração. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 31. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai celeste sabe que necessitai de todas elas. Mas buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Glória a Deus nessa noite. Eu gostaria de estar meditando com os irmãos nessa noite sobre vencendo o dia mau. Jesus, ele falou que existe um dia mau, e eu quero nessa noite meditar com você sobre esse dia mau. Baixe sua fronte. Paizinho querido, recebe nessa hora, Senhor, a nossa disposição, recebe nessa hora, ó Deus, a nossa vida, como caminho para expressar a Tua verdade nessa noite, Pai. Fala, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha usar a boca do Teu servo, Senhor, e que nós possamos receber a Tua palavra como terra boa, como terra fértil. Jesus, abençoa-nos nessa noite, que tão somente nós possamos sermos tocados, ministrados e abençoados pela Tua palavra. É o que eu tão somente te peço e já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Interessante, quando a gente olha certas palavras que o nosso Senhor Jesus colocou no seu sermão, Sermão da Montanha. Jesus aqui, ele começa a colocar a sua palavra para os seus ouvintes, para as multidões que ouviam, a respeito do dia de amanhã, a respeito das nossas ansiedades, dos nossos problemas, porque queira você ou não, todos nós ansiamos, nos angustiamos, porque nós não sabemos como vai ser amanhã. Todos nós nos perguntamos, não é?
Todos nós queremos saber o que vai acontecer. Mas Jesus diz na sua palavra que nós precisamos viver o dia de hoje. Não nos inquietarmos. Não deixarmos com que o nosso coração fique ansioso, preocupado. E aí ele termina dizendo assim: basta cada dia o seu próprio mal. Como é que a gente pode vencer o dia mal? O que representa o dia mal para a gente? Como é que a gente pode passar por ele? Eu creio que essa e muitas outras perguntas, elas estão a cada dia diante da gente, porque o dia mal, queira você ou não, ele vem. Nós não podemos fugir dele. O dia mal é um desemprego, às vezes uma enfermidade, uma morte de alguém, de um ente querido. Às vezes um problema financeiro, problema na tua casa. Todos nós temos os nossos dias maus. E eu creio que a primeira coisa que nós precisamos entender, porque quando o dia mau vem, às vezes a gente se fecha, às vezes a gente fica com medo, às vezes ficamos assim como que não sabendo o que fazer. Mas a primeira coisa que me chamou muita atenção, que Jesus colocou aqui no verso número 32, parte B: pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas estas coisas. Que coisa linda! O nosso Pai sabe que eu preciso comer, que eu preciso beber, que eu preciso me vestir, que eu preciso ter recursos para sobreviver. O nosso Pai sabe dessas coisas. Então, quando a gente entra diante de uma dificuldade, muitas vezes passa pela nossa mente, pelo nosso coração: eu não vou ter condições de vencer amanhã, eu não vou ter condições de sustentar essa fatura que eu preciso pagar, esses recursos que eu preciso ter para abastecer minha casa. E aí, quando a gente entra nessa palavra e fala: o vosso Pai sabe, nosso Pai conhece, nosso Pai, Ele tem olhos para você, Ele tem olhos para mim, Ele tem olhos para todos nós, irmãos. A gente descansa, a gente fica mais feliz de saber que tem um Pai preocupado com o seu filho, preocupado com a nossa vida espiritual, preocupado com o nosso andar, com o nosso caminhar na presença do Senhor. Eu olhei e vi que o nosso Jesus, Ele teve o seu dia mau. O nosso Salvador, Ele teve um dia terrível, um dia em que Ele se angustiou, um dia que Ele se entristeceu, um dia na qual Ele teve um momento difícil. E eu creio que aquela passagem ali, irmãos, nos ensina muitas lições para mim e para você nessa noite. E eu peço que você abra comigo em Mateus capítulo 20, Mateus capítulo número 26, verso 36. Mateus 26, verso 36. Eu vou ler aqui alguns versículos. Mateus 26, verso 36, diz assim: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto
eu vou ali orar. E levando consigo Pedro aos seus 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, e repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis? Repousais, eis que é chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Que momento difícil Jesus está passando nesse instante. Um dia mau, um dia na qual ele começa a se sentir entristecido. Este primeiro sentimento que colocou no coração de Jesus, o sentimento da tristeza, da angústia, pelos momentos que, irmãos, estariam por vir na vida dele. Às vezes, nós olhamos para a nossa vida e nos achamos que esse sentimento que bate no nosso coração é um sentimento que vai nos derrotar, é um sentimento que não nos vai fazer vencer nesse instante. Mas Jesus, quando estava ali, Ele deixa para a gente uma lição, que é possível vencer a tristeza, é possível vencer estes sentimentos que ocorrem diante de nós. Jesus se entristeceu com a morte de Lázaro, Jesus se entristeceu com aquelas pessoas da sua terra que não o valorizavam, Jesus se entristeceu com aqueles profetas que ele mandou a Jerusalém falar da sua palavra, e que o apedrejavam, e que o matavam. Jesus se entristeceu na sua caminhada. Às vezes a gente vê esse sentimento: meu Deus, isso só acontece comigo, isso só acontece com a nossa caminhada. Irmãos, são sentimentos normais que todos nós passamos, são sentimentos que acontecem na minha vida e na sua. Nós estamos sujeitos a isso, nós estamos sujeitos a passar por esses dissabores, por esses problemas na vida que estão a cada dia querendo nos segurar. Mas Jesus, Ele passou por esse momento. Jesus passou também pela solidão, a solidão que bateu na sua vida. A Bíblia diz que Ele levou 3 discípulos para orar, mas naquele instante, diz a palavra de Deus que Pedro, Tiago e João começaram a dormir no meio da oração, no meio do momento em que precisavam estar vigiando, estar orando pelos propósitos que estavam acontecendo com Jesus. Naquele instante, Jesus olha para o lado e os encontra dormindo. Jesus se encontra sozinho.
Jesus se encontra diante de uma grande dificuldade. Jesus se encontra no momento em que ele precisava de uma mão de um amigo, da mão dos seus discípulos. Jesus também se sentiu só. Mas a gente olha para a palavra de Deus e a gente vê que muitas vezes, irmãos, este cálice, que Jesus chega diante do Pai e diz: Pai, passa de mim esse cálice. Jesus tentou tirar da sua vida aquele momento difícil que ele teria que passar. Às vezes nós não somos diferentes, não é? Senhor, afasta de mim esse cálice, essa prova que eu estou passando, esse momento que eu estou vivendo. Mas igreja, eu creio que o cálice que Jesus colocou para você, colocou para mim, nós vamos ter que passar com ele. Esse cálice que eu vou ter que travar, essa batalha que eu estou travando, eu vou ter que vencer. Aquilo que é para mim não é para você, aquilo que é para você não é para mim. O cálice que está diante de nós é para a gente enfrentar. A gente não pode fugir. O cálice que foi colocado na minha vida e na sua, muitas vezes é aquela cruz que nós precisamos carregá-la. Jesus, ele disse isso: se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós temos que nos sujeitarmos à vontade do Senhor. Passa de mim esse cálice. Mas Jesus diz: Senhor, não seja como eu quero, mas como tu queres. Nós precisamos entender, irmãos, que nós estamos aqui nesse mundo, e a vontade do Pai é que tem que prevalecer. A vontade de Deus é mais importante na nossa vida do que aquela que nós queremos. Às vezes nós temos tantas lutas e lutamos intimamente, porque nós desejamos fazer do nosso jeito, nós desejamos fazer, mas eu acho que tem que ser assim. Aí Jesus diz: não, não é assim, faz assim. E a gente se entristece, a gente fica pensando: não, eu vou tentar fugir desse negócio. Mas a palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele enfrentou, ele ficou firme. Sabe, quando a gente está no monte, quando a gente está bem, nós somos aplaudidos, sabia? Quando tudo está bem, as pessoas chegam em você e dizem: dá um tapinha nas suas costas. Quando você tem bens, você tem coisas boas na sua vida, as pessoas sempre vão te tratar bem, vão te querer bem. Mas quando você está passando pelo vale, quando você está passando por uma dificuldade, ninguém te conhece. Às vezes as pessoas querem sair longe de você. Não é assim que a gente vê o mundo que a gente vive? Às vezes as pessoas querem passar longe de você. Mas muitas vezes Deus permite na nossa vida, igreja, toda essa situação. Deus permite para que quando a gente for honrado, Deus vai te honrar no meio do teu povo. Deus permite isso para que quando Deus mudar a tua sorte, Deus mudar a tua vida,
Deus mudar os teus projetos, aí o povo vai te aplaudir, no meio dos teus, no meio daqueles que te desprezaram, no meio daqueles que te olharam de lado. Jesus passou por isso. Tudo isso Jesus viveu. Tudo isso Jesus teve que passar, irmãos. E não somente isso, mas também Jesus teve ingratidão. Ingratidão do que Ele fez nos seus dias. Das pessoas que Ele investiu em Judas. E Judas o trai. Judas o deixa. Jesus viveu esses sentimentos para nos dar o exemplo que, pelas suas pisaduras, nós vamos passar. Nós temos que passar por isso. Às vezes nós olhamos para nós e achamos que existe algum problema com a gente. Não tem problema nenhum com você, irmão. O que nós estamos, muitas vezes, ouvindo um evangelho que não é a verdade que a palavra nos ensina. E às vezes a gente acha que alguma coisa está errada. Que evangelho é só bênção, que é só bênção, é só bênção. O evangelho é bênção, mas também é prova. O evangelho é bênção, mas também tem lutas nesse meio. Também tem dificuldades para passar, tem dificuldades para vencer. E nós, como servos do Senhor, não somos diferentes do nosso mestre, do nosso Senhor. Nós não somos diferentes daquilo que Ele viveu. Se Ele passou por isso, nós também podemos passar. Se nós queremos herdar os céus, irmãos, por muitas provações, diz a palavra de Deus, que eu e você herdaremos a presença do Senhor. Por isso nós precisamos começar a conviver e a crer que muitas vezes coisas que você pensa que estão acontecendo na sua vida, que estão anormais, comece a tirar esse pensamento da sua mente e começa a declarar na sua vida e na sua casa: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. O Senhor é comigo, o Senhor está comigo, Ele é o meu Senhor, Ele me livrará, Ele me abençoará. Jesus estava nesses dias, Ele teve o seu dia mau. Agora eu pergunto para você, como é que a gente sai desse dia mau? Como é que Jesus venceu o dia mau? Como é que Ele se colocou? E a primeira coisa que eu vi aqui, irmãos, diz a palavra do Senhor no verso 39, que adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando. A primeira coisa que nós precisamos entender é que para a gente sair do dia mau, é que a gente não pode deixar a oração como uma coisa anormal. A oração precisa andar junto com a gente. A oração, ela tem que ser íntima de você, irmãos. Jesus orou. E Jesus orou 3 vezes e os seus discípulos estavam dormindo. Aí você pergunta, mas precisava orar 3 vezes? Claro. Jesus estava diante de uma batalha, e essa palavra ele sabia que nós um dia leríamos aqui, ele sabia que a sua igreja estaria presenciando este momento de oração, que é importante, que nós precisamos tomar na nossa vida. Eu não posso dormir nesse tempo, eu não posso me deixar levar pelo sono, mas eu preciso estar com a minha mente, o meu coração, a minha vida colocada no altar do Senhor, sabendo que através dela muitos livramentos virão, muitas bênçãos acontecerão através da minha vida de oração.
Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor nos livra de todas. Oração. Jesus orou. E não pense você que você vai sair desse dia mal sem orar. Você não é diferente de Jesus. A gente precisa se comprometer em orar. A igreja de hoje, ela não ora tanto. E outro dia estava falando com o irmão, que há muitos anos atrás você passava numa calçada de uma igreja de oração, um demônio manifestava, porque havia poder na oração. Havia um povo que orava, havia um povo que se expressava, havia um povo que estava de joelhos pela causa do Senhor. Jesus me ensina uma lição importante, irmãos. Orar com fervor, orar por completo. Às vezes Deus nos leva para isso. Eu tive um dia mau, um dia terrível. Há uns 15 anos atrás, eu tive uma dor do apêndice. Quem já teve, quem já operou, sabe que não é uma dor tão pequena, ela é uma dorzinha que incomoda muito. E naquele dia eu fui, o médico mais do que depressa, ele disse: Ricardo, vai para o hospital correndo, que isso é perigoso suportar. E eu mais do que depressa, fui para o hospital, e cheguei, me internei, o médico já internou, e já marcou a operação para o dia seguinte, logo cedo. Bem, naquela madrugada, tinha um homem que estava do meu lado ali. Estava eu e ele. E por volta da meia-noite, aquele homem começou a tossir. Falei: Senhor. Aquele homem tinha feito um trabalho de traqueostomia. Tinha aberto daqui a aqui. E tinha colocado um tubo na boca. Para quem conhece sabe que aquilo ali vira um alto-falante. E cada tosse dele, você não dormia. Aquele negócio, eu chamei a enfermeira veio, falei: enfermeira, não dá para dormir aqui com esse homem, amanhã eu tenho que operar, como é que vai ser? E esse homem tossindo desse jeito e tal, e ela disse: olha, não tem jeito, viu? Não tem outro quarto não, está tudo ocupado. Aí eu fiz uma pergunta que eu devia ter ficado calado. Falei: o que ele teve, hein? A mesma coisa que você tem. Não preciso dizer nada para você que virou uma noite de vigília. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Naquele momento, eu orei bastante. Podia ter ficado calado. Bem, graças a Deus, operei, deu tudo certo. Deus foi fiel. Mas Deus me levou a orar. Por quê? Eu estava numa batalha. Uma batalha espiritual. Um dia mau. Um dia difícil. E essa primeira postura de Jesus me ensina isso. Você está diante de um dia mau? Pare para orar. Tome uma posição de servo. Acredite que a tua oração, ela é poderosa para mudar o teu quadro. Mas Jesus tomou uma segunda postura.
No verso 39, na parte B, ele disse: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. A segunda postura de Jesus foi tentar sair do propósito de Deus. Mas ele reconheceu que era mais importante fazer a vontade do Senhor. Era mais importante passar por aquele momento. Ele sabia que lá na frente, Deus estaria dando uma grande vitória, Ele ressuscitaria, Deus estaria fazendo maravilhas. Mas a tentação foi grande. Jesus, se possível, afasta de mim. E Ele falou isso várias vezes. Não é? E a gente, às vezes, é tentado a fugir do propósito do Senhor. A fugir daquilo que Deus quer com que eu faça, aquilo que você faça, e às vezes a gente quer achar meios para tentar contornar o problema. Jesus, ele soube entender que era importante aquele momento. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que talvez você esteja nessa noite entristecido, com dificuldades no coração. Mas, irmão, faça a vontade do Senhor. Fique na presença de Deus. E nós vemos a terceira coisa, que também está aqui no verso 38. Terceira postura, verso 38, parte B. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui. Não é isso que diz a palavra? Ficai aqui. Ficai aqui. O que a palavra está querendo nos dizer nessa noite? Que a tentação de fugir foi grande. E Jesus, sabendo que os seus discípulos estavam em uma luta espiritual grande, Jesus percebeu que eles estavam, talvez, querendo sair ali do monte, vão embora para casa. Os discípulos já tinham abandonado, alguns deles. A multidão lá diz em João que deixaram Jesus. Jesus estava entrando no momento da crucificação. E aí Jesus chega e diz assim: ficai aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Não saia do vale antes do tempo. Não saia daquilo que você está passando antes do tempo. Se eu tenho que passar por aquilo, eu vou passar por aquilo. Ficai aqui. É uma lição importante para a gente. Porque o desejo da carne, o desejo do coração, o desejo é a gente tomar uma direção. Deixa eu sair desse negócio aqui, deixa eu fugir desse problema aqui. Eu não quero vivenciar isso não. Não estou aguentando mais, não estou suportando mais. E Jesus diz aqui: completa o teu tempo. Fica aqui. Continua comigo. Vamos junto. Fica comigo. Fica com Jesus. É mais fácil as coisas do mundo. É mais fácil a gente tentar resolver o problema de outra maneira, irmãos. Mas se Jesus tem falado a teu coração e a tua vida nessa noite, que você tem que ficar com Ele, fica com Ele, não larga dele, fica na tua posição. Deus vai mudar esse quadro.
Deus vai mudar essa situação. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 43, que Jesus recebeu a visita de anjos, nesse momento de grande prova. Nós temos um monte de anjo aqui nessa noite. Anjo do Senhor que vai orar por você para te abençoar. Anjo do Senhor que vai trazer uma promessa da palavra de Deus ao teu coração. Deus vai usar. Deus vai usar. Você não está sozinho. Você não está sozinho nessa batalha. Você vai sair vencedor dela. Mas fica com Ele. Fica com Jesus. Fica aqui. É como se Ele estivesse dizendo: olha, esse é o melhor caminho. Apesar de você não estar enxergando essa realidade, esse é o melhor caminho. Fica comigo. Eu quero nessa noite orar com você. Jesus tem uma palavra profética ao nosso coração nessa noite. Jesus tem uma palavra para mim e para você nessa noite. Permanece comigo. Deus trouxe a vitória para Jesus no seu dia mau, o seu dia difícil. Você vai vencer ao lado de Jesus, ao lado do teu Salvador, ao lado do teu Senhor. A bênção virá. Quando a gente permanece, a gente vence. Eu quero deixar essa pequena palavra ao teu coração nessa noite, para a tua reflexão. Não sei esse dia que você está vivendo, talvez esse dia já se tornou meses, esse dia talvez se tornou anos para você, não importa, mas o que importa é a tua postura, o que importa é a tua posição, o que importa é aquilo que você faz, que você se coloca. E eu quero nessa noite pedir a você: se coloque ao lado de Jesus nessa noite. Não fuja, não saia da presença de Deus. Fica com esse cálice que parece doloroso, parece difícil, mas no momento certo Ele vai te levar a enxergar algo diferente na sua vida. Você crê? Amém?